Nas redondezas da capital do reino, morava um garoto chamado Wazoo. Ele estava dando uma força para uma senhora do vilarejo com as tarefas do dia a dia. Enquanto rachava lenha para ela, a mulher começou a simpatizar com o moleque. Ela sabia que o pessoal vivia comparando o Wazoo com a irmã dele, Kagane. Aí, a tia disse que, mesmo assim, achava ele um cara legal, mas não resistiu e soltou um comentário sobre o talento fora da curva da Kagane. Não parou por aí. Ela ainda falou da Arya, amiga de infância do Wazoo, dizendo que a mina era praticamente uma santa. Apesar de a intenção da mulher ser boa, pras orelhas do Wazoo, aquelas palavras cortavam como faca. Ele ficou meio perdido, incomodado, mesmo com os elogios. Ainda assim, agradeceu a gratidão da senhora quando ela se despediu, depois de ele terminar o trampo. De repente, a Kagane, irmã caçula dele, apareceu com um sorrisão no rosto. Toda animada, contou que a Arya, a grande amiga de infância, tinha voltado. Os olhos do Wazoo brilharam na hora. Sem perder tempo, os dois saíram correndo para a capital. Lá, os moradores estavam todos reunidos para receber o herói e a mulher santa. O Wazoo arregalou os olhos quando viu a Arya desfilando no meio da multidão, ao lado do salvador da humanidade. Ver ela sã e salva trouxe um alívio danado pro coração dele. Sua amiga de infância estava de volta, firme e forte, diante de uma plateia enorme. O rei anunciou que o reino agora estava seguro, graças ao herói e seu grupo, que tinham derrotado o Senhor dos Demônios. Kagane ficou encantada com a beleza da Arya e não segurou a língua, falando pro Wazoo o quanto ela estava deslumbrante. Mas o Wazoo, com aquele jeitão dele, disse que pra ele a Arya não tinha mudado nadinha. Já a Kagane achava que a Arya agora era tipo uma celebridade, alguém de outro patamar, quase intocável, por causa do status de mulher santa. Enquanto isso, o rei pediu pro herói dizer qual recompensa ele queria. Isso fez o Wazoo mergulhar nos pensamentos, lembrando da amizade longa com a Arya. Eles se conheciam desde que nasceram, amigos de infância de carteirinha. Quando tinham 12 anos, fizeram uma promessa de ficar juntos para sempre, quase como um voto de casamento. Na época, pareciam até um casalzinho, de tão grudados que eram. Mas quando a notícia do noivado deles se espalhou, a Kagane ficou pistola. Naquele tempo, o Wazoo achava que ele e a Arya eram feitos um pro outro, que nada ia mudar. Só que 1 ano depois, a coisa desandou. Um cavaleiro chegou com a notícia de que o rei dos demônios tinha aparecido, e a Arya foi convocada à força para ser a mulher santa do grupo do herói. O Wazoo, sem pensar 2 vezes, se ofereceu para ir junto, mas só levou olhares de desprezo dos sacerdotes. O herói ainda zoou ele, perguntando o que um cara comum como ele podia fazer para ajudar a derrotar o Senhor dos Demônios. O Wazoo voltou pro presente, lembrando desses momentos ruins. Por sorte, a Kagane estava ali para levantar o astral. Ela disse que queria voltar pros velhos tempos com a Arya, quando eram todos mais novos. Isso deu um gás pro Wazoo, que começou a acreditar que, com a volta da Mulher Santa, as coisas podiam voltar ao normal. Mas o sonho dele desmoronou rapidinho. De repente, o herói pegou todo mundo de surpresa. Ele puxou a Arya pelo ombro, bem pertinho, e anunciou pro rei que queria casar com ela. Ver o herói com sua amiga de infância apagou toda a esperança e alegria do coração do Wazoo. Sem aguentar a dor, ele se mandou, se esgueirando pela multidão e fugindo do lugar. A Kagane tentou segurar ele, mas ele nem ligou. Naquele dia, que por acaso era o aniversário de 15 anos dele, o Wazoo correu pra casa enquanto o povo olhava, sem entender nada. Chegando em casa, ele deu uma última olhada num desenho carinhoso que tinha feito com a Arya. As lágrimas pingaram no papel. Pronto para partir, o Wazoo escreveu uma carta desejando felicidade para a garota que ele amava de coração. Pediu para ninguém ir atrás dele e deixou um recado parabenizando a Arya e o herói. Cara, isso é tão errado! Tão errado! Com uma cara de quem estava decidido, ele transformou toda a amargura, frustração e tristeza numa nova missão. Se jogou no mato, rumo às montanhas cheias de monstros, pronto para encarar qualquer parada. Só que o Wazoo não contava com o perigo tão cedo. Ele se viu correndo entre os arbustos, tentando escapar de algo. Ao olhar para trás, viu 2 perseguidores na cola. Um monstro com jeito de gato humanoide e outro que parecia um peixe bombado. O dupla esquisita estava decidida a fazer do Wazoo o almoço. O monstro peixe jogou um graveto para tentar atrasar ele. O coração do Wazoo batia disparado de medo. Por sorte, ele desviou do graveto por um tris e conseguiu manter uma distância segura. Mas a sorte parecia estar acabando quando ele tropeçou numa raiz gigante e foi pro chão. Antes que pudesse se levantar, os monstros já estavam em cima dele, com olhos famintos, babando de vontade de devorá-lo.
O Azul tentou convencer os bichos que ele tinha um gosto horrível, mas era como falar com a parede. Os monstros só rosnavam, sem dar bola. Desesperado, ele pensou em se fingir de morto, mas antes que decidisse, o monstro gato soltou um rugido que fez o Azul sair correndo de novo, na esperança de despistar os bichos. Enquanto fugia, avistou uma ponte de madeira longa que levava mais perto das montanhas perigosas. Achando que arriscar era melhor que virar comida, ele se jogou na ponte. Só que isso só deixou os monstros mais empolgados. Assim que ele começou a atravessar, ouviu um barulhão. Olhando para trás, viu os dois destruindo a ponte com tudo, tentando derrubar ele. Estavam tão pilhados que estavam quebrando a ponte enquanto ainda estavam em cima dela. Por milagre, o Azul chegou do outro lado sem cair, mas os monstros estavam logo atrás. De repente, um estrondo ecoou na floresta. O monstro gato deu um golpe tão forte que derrubou uma árvore pertinho do Azul, mas errou o alvo. O monstro peixe pulava, comemorando mesmo assim. O Azul estava encurralado, sem saída, com os monstros loucos para pegá-lo. Ele só conseguia cerrar os punhos de raiva e se encolher de medo. Mas de repente, notou algo estranho. Os monstros que estavam na cola dele pararam de avançar, tremendo e olhando para cima, apavorados. Apontavam para as costas do Azul, como se vissem algo aterrorizante. Com o coração na mão, o Azul virou para ver o que tinha assustado os bichos. Para sua surpresa, ele deu de cara com um par de asas gigantes de um dragão assustador. Ao lado tinha outra criatura, com um rosto de caveira e chifres demoníacos. As duas figuras eram tão sinistras que até os monstros gato e peixe gritaram de pavor. Num ataque de desespero, os dois saíram correndo, largando o plano de comer o Azul. Ele ficou lá, paralisado de choque e confusão, sem conseguir falar nada diante das criaturas aterrorizantes. O dragão e o esqueleto demoníaco olharam para o Azul e logo sacaram que ele não era nenhum elfo esquisito, só um humano perdido na floresta. Apesar do medo, o esqueleto, que se apresentou como Neil, disse para o Azul relaxar, que eles não tinham interesse nele. O Azul tomou coragem e perguntou por que estavam deixando ele vivo. O dragão deu um bocejo e disse que ele era pequeno demais para comer. Neil concordou e falou para eles caírem fora. Dito isso, ele pulou nas costas do dragão e os dois voaram para o céu, deixando o Azul para trás, atônito, mas vivo. Enquanto tentava processar o que tinha acontecido, o Azul percebeu que tinha acabado de dar de cara com um dragão de verdade. Mal sabia ele que esse encontro ia ser o começo de uma treta maior com aquela criatura. Apesar do susto, ele voltou para a ponte destruída, vendo que não dava mais para atravessar. Com os monstros ainda na cola e sem desistir, a frustração só crescia. Mas, no meio do caos, o Azul notou umas formigas pegando frutas de uma árvore ali perto. Seguindo o exemplo, ele pegou algumas para ele. Ao provar, viu que a casca era ruim, mas o miolo era uma delícia. Como sempre carregava sua carteirinha do Grêmio de Aventureiros, usou ela para descascar a fruta, já que não tinha ferramenta melhor. Olhando para a carteirinha, o Azul caiu em pensamentos sobre por que tinha virado aventureiro de Rank F. Tudo que ele queria era impressionar e apoiar a área, além de se provar pro herói que todo mundo idolatrava. Mas, apesar de todo o esforço, ele se sentia travado, sem melhorar muito nas estatísticas. Ele treinava pra caramba, mas parecia que não tinha aquele talento natural que a Kagane tinha de sobra. Mesmo com o peso no peito ao pensar na área e na Kagane, o Azul não conseguia largar a vontade de se reconectar com elas. Só que, preso na floresta e sem chance contra os monstros, ele estava começando a perder as esperanças. Mesmo assim, no meio do desespero, o Azul viu uma luz no fim do túnel. Nas montanhas perigosas, até monstros de Rank S como o dragão não estavam nem aí para ele. Ele seguiu sua jornada sozinho, enfrentando sol de rachar, neblina grossa, tempestades brabas e mudanças climáticas loucas. Por milagre, sobrevivia a cada perrengue. Apesar da cara de cansado, parecia que ele estava preso numa montagem de treino de anime, embora soubesse que a realidade era bem mais braba. Procurando um abrigo temporário dos perigos da floresta e da montanha, o Azul achou uma caverna para se esconder. A fome apertava e ele tinha que sair de vez em quando para catar frutas. Numa dessas, caiu de uma árvore, mas conseguiu pegar o fruto. Cada dia era uma luta para sobreviver. Refletindo sobre a situação, ele percebeu que já tinham se passado 3 dias desde que saiu do vilarejo. Depois de quase se esborrachar tentando subir na árvore, o Azul deu uma olhada no próprio corpo e ficou chocado. Estava visivelmente mais magro, perdendo peso de um jeito preocupante. Por mais que quisesse, não dava para imaginar comida e matar a fome. Só de pensar em pratos gostosos, a fome piorava. Um rugido alto do estômago vazio trouxe ele de volta para a realidade. Por sorte, depois de dias vagando,
O Azul deu uma sorte danada. Achou a carcaça de uma fera morta. Hesitou por um segundo, mas viu que era a única chance de sobreviver. Sentou do lado do bicho e mandou ver. Depois de comer, a carne tinha um gosto horrível. Ele sai correndo dali, passando mal, e acabou caindo de um precipício. O tombo foi feio. Bateu com a cara direto no chão. Deitado ali, o Azul olhou para o céu e viu uma coisa esquisita, tipo um globo ocular gigante brilhando no crepúsculo. Ele confundiu com o sol, aparecendo de um jeito estranho no céu da noite. Ignorou e ficou parado até que, de repente, o tal globo ocular se mexeu. Todo apavorado, fixou o olhar nele e veio voando na direção dele. Se preparando para o impacto, o Azul fechou os olhos, mas nada aconteceu. O globo sumiu sem deixar rastro. Enquanto pegava no sono, ele achou que tinha sido só coisa da cabeça dele. No sono, veio um sonho daqueles. Era uma memória boa. Aria colocando uma coroa de flores na cabeça dele, e ele, todo bobo, dizendo que nela ficava ainda mais bonito. No sonho, essa troca simples levou a Aria a propor casamento quando os dois fizessem 15 anos. Isso encheu o coração do Azul de alegria. Mas o doce virou amargo rapidinho. O sonho mudou para a cena de partir o coração. O herói declarando na frente de todo mundo que queria casar com a Aria. O Azul via, desesperado, o herói beijando ela, destruindo todas as esperanças dele e deixando ele arrasado. Ele acordou de supetão desse pesadelo, vendo que já era dia. Apesar do perrengue ao redor, os sonhos estranhamente o faziam se sentir mais forte fisicamente, mas isso não mudava a realidade pesada que ele estava enfrentando. Decidido a sobreviver, o Azul começou uma rotina braba de tentativa e erro, comendo qualquer coisa que encontrava e lidando com as dores de barriga para descobrir o que era comestível. As semanas viraram meses, e esse estilo de vida punk virou o novo normal. Ele começou a se perguntar se um dia conseguiria voltar para a sociedade depois de tanto tempo isolado, sem ninguém para trocar ideia desde que saiu do vilarejo. A cara do Azul estava marcada pelo desgaste, e a higiene dele estava indo ladeira abaixo na selva braba. Pegando a carteirinha do Grêmio, o Azul passou um pouco de suor para ativar a função especial dela, que mostrava o status de qualquer aventureiro registrado. Não importava o rank. Com esperança, mas meio receoso, ele esperou o resultado, só para dar de cara com palavras em vez de números. As palavras eram diretas. Diziam que ele era fraco e praticamente inútil, jogando um balde de água fria nas esperanças de melhorar. Confuso e cabisbaixo, o Azul se perguntou se a carteirinha estava com defeito. Virando ela, teve uma surpresa. Uma lista de habilidades únicas. A primeira era gosto por comida ruim. Meio inesperado, mas até fazia sentido, considerando as coisas bizarras que ele estava comendo. Depois vinha resistência a condições anormais, que explicava como ele estava sobrevivendo naquele ambiente hostil. A última, e mais intrigante, era a simpatia da deusa. O Azul ficou encarando a carteirinha completamente perdido. Não conseguia se acalmar depois de descobrir essas habilidades doidas. A confusão foi tanta que ele soltou um grito. Depois de um tempo, se acalmou e começou a ler os detalhes. A habilidade com espada era o que ele esperava, mas as outras duas eram únicas. Ele tinha ganhado elas por comer um monte de coisa estranha. A simpatia da deusa era a mais esquisita. Parecia que a própria deusa estava dizendo que ia apoiar ele com os poderes dela. O Azul não parava de pensar que a carteirinha devia estar bugada. Achava que estava sonhando, porque era a única explicação que fazia sentido. De repente, lembrou do globo ocular brilhante que viu no céu na noite anterior. Concluiu que, vai ver, era a deusa, e agora ela estava de algum jeito dentro da carteirinha. O Azul se convenceu que a deusa morava ali. Pensando tanto, ele deixou passar uma coisa importante. A carteirinha mostrava que ele ainda era 100% humano. Por sorte, estava tudo certo. Mesmo assim, o Azul achava que era fraco, mas a deusa o acalmou com palavras reconfortantes, dizendo que ele seria feliz porque tinha a proteção dela. Chocado que o texto na carteirinha tinha mudado, o Azul bateu ela no chão, apavorado com a ideia de que a deusa podia ler a mente dele. Apesar do medo, ele sabia que ter a proteção da deusa era uma baita vantagem. Voltou para a caverna, preocupado que as estatísticas dele estivessem no vermelho e as descrições fossem tão duras. Mas a habilidade gosto por comida ruim acabou sendo uma bênção disfarçada. Ela aumentava as estatísticas dele. O Azul pensou que, com mais habilidades, podia encarar as feras do bosque. Então, comeu tudo que era impensável que encontrou, repetindo o ciclo de comer e vomitar várias vezes, mas sobrevivia aos efeitos estranhos, tipo envenenamento, graças à proteção da deusa. Claro que ele não deixou o treino de lado. Dia após dia, trabalhou o corpo. Passou meio ano, e o Azul estava visivelmente mais forte e em forma. Apesar das mudanças, a carteirinha ainda usava palavras para descrever o status, o que dificultava entender o progresso com precisão. Mas estava claro que ele tinha melhorado. A habilidade dele evoluiu para glotão, e a resistência dele cresceu muito. Só que o apoio da deusa virou ânimo da deusa, o que por algum motivo
deixava o Azul meio desconfortável. Deixando as preocupações de lado por enquanto, ele saiu da caverna para o grande dia que tanto esperava, a primeira caçada de monstros. Ainda era difícil lutar sem armas, então ele preparou uma armadilha e ficou esperando um monstro passar. Depois de uns segundos escondido, a presa apareceu. O Azul estava louco para comer carne de novo, mas parecia que a sorte dele estava zerada, porque o que surgiu foi um slime gigante. Ele pensou que todo o esforço tinha ido pro ralo. Não era exatamente o bicho suculento que ele queria, parecia mais uma gelatina do que carne, mas as reclamações não duraram muito, e o Azul aceitou que era gelatina mesmo. Só que logo percebeu que subestimou a situação. Quando o slime caiu na armadilha, começou a derreter o bambu. Olhando de perto, viu que não era só o bambu. Um lagarto rochoso que estava de boa ali perto também estava sendo derretido. Normalmente, aventureiros usam flechas de fogo ou lanças longas para acertar o núcleo de um slime. O Azul sacou o erro quando a armadilha começou a soltar fumaça, e o slime disparou bolas de ácido na direção dele. Pego de surpresa, o Azul procurou desesperado algo para usar como arma. Achou uma pedrinha. Sem perder tempo, jogou a pedra no monstro preso no buraco. Para surpresa dele, o slime explodiu com um único golpe. O Azul ficou sem entender, se perguntando se aquilo era real, mas ainda duvidava que tinha ficado tão forte. Em vez de comemorar, juntou os restos do slime para garantir o jantar e passou os dias seguintes aprendendo a lidar com os monstros do bosque. Na caverna, o Azul fez uma série de pinturas nas paredes, desenhando as criaturas do bosque. Descobriu vários tipos de monstros e mapeou o bosque inteiro depois de explorá-lo com sucesso. Agora, só faltava explorar a temida montanha cheia de feras de rank S. Diferente do Azul fraquinho do passado, o Azul atual estava confiante que podia ficar mais forte indo pra lá. Mais importante, ele finalmente conseguia comer uma comida decente e viver como gente. Mas ainda se preocupava com a reação da irmã quando o visse naquele estado. Tava na cara que a Kagane ia dar um esporro por causa das roupas dele, que estavam em frangalhos, mas sabia que ela ia querer consertar tudo, como boa irmã que era. O Azul sentiu uma pontada de saudade da caçula, mas sabia que precisava seguir em frente. Fez um novo uniforme usando materiais que pegou derrotando monstros. Pelo menos agora, com a roupa nova, não ia passar vergonha na frente dos outros. Com isso, decidiu ir para a montanha na manhã seguinte. O dia decisivo chegou num piscar de olhos, e a evolução do Azul era nítida. Fazia 1 ano que ele tinha derrotado aquele slime, e 1 ano e meio desde que saiu da cidade. O Azul estava claramente mais invencível. Um dente de monstro já não conseguia nem arranhar ele. Olhando a carteirinha do Grêmio, viu que quase todas as estatísticas estavam absurdamente altas. Só os pontos de mana e magia continuavam zerados. O que preocupava era que ele agora era só 88% humano, e não estava claro onde foi parar os outros 12%. Apesar de ficar meio inquieto, ele manteve a confiança. A habilidade Glotão tinha evoluído para Super Glotão, o que facilitava as lutas contra monstros. Com essa nova força, o Azul estava pronto para qualquer desafio na montanha. Mas essa força nova, que segundo a deusa estava quase ultrapassando a dela, trouxe um problema diferente. Ele temia que isso dificultasse voltar para a cidade natal. Subindo para o topo da montanha, o Azul derrotava os monstros que cruzavam o caminho. Queria testar o quão forte estava de verdade. E as feras já não eram mais um desafio. Finalmente chegou numa área acima das nuvens e ficou olhando o nascer do sol. Um momento daqueles nas aventuras dele. De repente, uma rajada de vento cortou o clima. Num instante, ele viu algo que deixou ele de queixo caído. Um dragão gigante esmagando um monstro na boca com uma força bruta. O dragão pousou perto do Azul, que ficou olhando, boquiaberto. Com um delay, ele gritou: "Um dragão!" O dragão cuspiu o monstro que estava na boca e perguntou pro Azul o que um humano estava fazendo ali. Surpreso, mas mantendo a calma, o Azul respondeu: "De boa, que só chegou caminhando." O dragão não engoliu a explicação, e enquanto se irritava, o monstro de antes aproveitou para fugir das garras dele, xingando o dragão de lagarto idiota. Até o Azul ficou surpreso com o rumo da coisa. Viu o monstro se preparar para contra-atacar, só para ser calado pelas garras enormes do dragão. No fim, o Azul não teve tempo de se preocupar com a roupa suja, porque o dragão perguntou, com um tom intimidador, o que ele estava fazendo no território dele. Sem saber, uma criatura pequena, tipo uma raposa, observava tudo. O dragão mandou o Azul brincar em outro lugar, mas, em vez de recuar, o Azul se irritou. Reclamou que o dragão sujou a roupa dele, ignorando que o bicho achava ele um maluco. O dragão perguntou de novo o que ele estava fazendo ali, e soube que o Azul só estava passeando. Surpreendentemente, isso despertou o interesse da criatura. O Azul então declarou que queria encontrar alguém mais forte que ele, o que levou o dragão a desafiá-lo, se apresentando como o Rei Dragão.
Sem medo nos olhos, o Azul provocou, perguntando se o título era só autoimposto. O dragão, em vez de se irritar, ficou empolgado e respondeu com outra ameaça. Nas montanhas imponentes, cheias de feras de rank S, o Azul encarou o temido Rei Dragão com confiança e empolgação. Olhava para o oponente sem nenhum pingo de medo. Mal sabia ele que essa confiança exagerada ia colocar todo o trabalho duro dele em risco, fazendo ele se arrepender de ter desafiado o Rei Dragão. Sem hesitar, o Azul se jogou contra o dragão, pronto para começar a batalha. Enquanto isso, no mercado agitado da capital do reino de Skoa, a Kagane, irmã caçula do Azul, batia papo com um comerciante sobre as viagens recentes dela para um vilarejo próximo e os planos de visitar a próxima vila. Sem que ela soubesse, o comerciante estava por dentro da missão dela de encontrar o irmão e deu uma força, dizendo que logo ela ia achar o Azul. A Kagane não segurou o sorriso, confiante que logo ia encontrar o irmão, que na opinião dela era meio perdido sem ela. O comerciante riu, concordando com ela, e ainda deu um desconto maroto de 50% para a inveja dos clientes ali do lado, apesar da alegria por fora. A pergunta do comerciante deixou Kagane com uma pulga atrás da orelha. Ele quis saber se ela tinha alguma pista sobre onde o Azul poderia estar, o que fez Kagane abrir o jogo. Ela disse que suspeitava que o Azul podia estar numa cidade distante, já que achava difícil ele ter se metido nas montanhas. Enquanto batiam papo, o comerciante soltou uma piada, dizendo que o Azul talvez tivesse arranjado uma namorada gata por aí. Kagane deu risada e desconversou, mas por dentro achava que o irmão não tinha cacife para isso. Não, ele tem toda a razão. De repente, a xícara que ela segurava quebrou, assustando não só o comerciante, mas também os clientes ao redor. No meio da confusão, um vendedor ambulante se aproximou e ofereceu ajuda para encontrar o Azul, depois de ouvir a conversa. Apesar de ficar grata pelo apoio da galera, Kagane não conseguia parar de se preocupar com o paradeiro do irmão mais velho, sem nem imaginar que o Azul estava no meio de uma batalha épica contra o Rei Dragão. Enquanto isso, o Azul desviava de um golpe das garras do dragão e se preparava enquanto o Rei Dragão juntava energia para soltar um ataque de sopro devastador. Ele decidiu encarar de frente para testar sua força. Não demorou muito, e o dragão cuspiu uma onda de chamas ardentes direto no Azul, com a intenção de torrar ele. Apesar do calor brabo e das chamas, o Azul conseguiu ficar de pé, para surpresa do Rei Dragão, que esperava vê-lo no chão. Só que a roupa do Azul virou cinzas, deixando ele pelado. Uma cena que pegou tanto o dragão quanto qualquer um que tivesse assistindo de surpresa. Ver que o Azul estava mais preocupado com a roupa queimada do que com o ataque, deixou o Rei Dragão sem entender como aquele humano conseguia manter a calma. Na real, o Azul estava longe de estar tranquilo. Tava puto com o uniforme destruído. O Rei Dragão mandou ele olhar ao redor, mostrando que o chão estava ficando vermelho e derretendo com o calor intenso. Mas a reação do Azul não foi o que o dragão esperava, o que deixou o bicho ainda mais irritado, decidido a acabar com a luta de uma vez. O Rei Dragão se preparou para o golpe final, mas o Azul já estava de saco cheio das provocações. Rapidinho, ele acertou um soco no dragão e se agarrou nas garras dele para não ser jogado para longe. Canalizando a raiva, o Azul meteu um murro no estômago do dragão, cheio de frustração pelas interrupções. O dragão voou contra uma parede ali perto e desmaiou, enquanto o Azul ficou visivelmente preocupado, se perguntando se tinha ido longe demais e se um humano normal conseguiria fazer aquilo. Depois de um tempo, o dragão acordou, balançando a cabeça confuso. Para surpresa dele, encontrou o Azul sentado de boa do lado. O Azul deu um oi tranquilo, embora o dragão ainda estava em choque. Meio irritado com as atitudes do dragão, o Azul provocou, falando que ele tinha queimado a roupa dele, assunto que o dragão tentou desviar completamente. E quis saber por que ele não acabou com a vida do dragão. No fim, o bicho entendeu que o Azul não queria matar ninguém, ele só queria uma roupa nova. Isso fez o Rei Dragão, chamado Ragnar, cair na gargalhada com a razão aparentemente besta para aquela batalha braba. Achando graça da sinceridade do Azul, Ragnar convidou ele para o castelo para arranjar a roupa que ele tanto queria. Curioso, o Azul topou e subiu nas costas do Ragnar enquanto voavam para o castelo, perto do penhasco da montanha. Durante o voo, Ragnar se apresentou, e o Azul disse que era só um humano comum. Enquanto partiam, o Azul ficou admirando a paisagem foda lá de baixo, comentando de boa que não tinha grana para pagar pela roupa. Ragnar só deu um sorriso e disse que o soco poderoso da batalha já era pagamento suficiente. Chegando no castelo do Ragnar, o dragão pousou com estilo e perguntou o que o Azul achava do lugar. Impressionado, o Azul admitiu que o palácio do Ragnar era muito mais maneiro e grandão que o castelo do reino dele, Skoa. O Rei Dragão, todo orgulhoso, deu uma bufada de satisfação enquanto exibia a casa. Mas a preocupação do Azul era a roupa.
Ragnar mandou ele esperar no balcão enquanto ia pegar algo para ele vestir, para não ficar pelado pelo castelo. Sem escolha, o Azul ficou olhando a vista do balcão. De repente, algo caiu do céu e acertou a cara dele. Quando tirou, viu que era um dragãozinho branco. Confusos e curiosos, o Azul e o dragãozinho se encararam, inclinando a cabeça. O bichinho deu um gritinho e começou a rodar em volta da cabeça do Azul antes de pousar nela e desatar a chorar. Enquanto o Azul tentava entender o que estava rolando, sentiu a chegada de 4 figuras desconhecidas. Os caras começaram a dar bronca, perguntando por que ele estava ali pelado. O Azul, que nunca foge de uma provocação, respondeu com umas tiradas, mas logo caiu na real, com vergonha, que estava completamente nu. Os dois lados se encararam, prontos pra briga. Apesar do dragãozinho branco deitado tranquilo na cabeça do Azul, isso não segurou o elfo grandão, chamado Forruto, que lançou um ataque cortante, só que a arma dele foi destruída pela força inesperada do Azul. Enquanto isso, o nigromante Nil apareceu com o companheiro lobisomem, Sil. Eles se juntaram ao Brutamontes Gun, que já estava na mão com o Azul. Sil aproveitou para atrapalhar os movimentos do Azul, recuando rápido enquanto Nil atacava com um raio mágico. Para a frustração deles, o Azul saiu ileso, mesmo com o ataque combinado. Rudo, um elfo com habilidades mágicas, lançou um feitiço seguido por Nil, que recitou uma invocação sombria. Sil e Gun, confiando na força bruta, tentaram dominar o Azul. Sem se abalar, o Azul encarou o desafio de peito aberto, zoando os caras sem medo. Depois da batalha intensa, os 4 atacantes estavam no chão, desmaiados, derrotados por o Azul. Mas, em vez de se sentir vitorioso, ele estava mais preocupado que satisfeito. Os pensamentos foram cortados por uma voz. Ele virou e deu de cara com um dragão branco gigante, claramente irritado, cobrando uma explicação pro rolo. Até o Ragnar parecia nervoso, revelando que o dragão branco era ninguém menos que a esposa dele, Merel. O Azul sacou a situação na hora. Quando os atacantes acordaram, Merel se apresentou como a esposa do rei dragão e mãe do dragãozinho branco. Ela olhou pro Azul, que finalmente estava vestido depois do caos, e disse que era raro a filha dela, Mir, se apegar por alguém fora da família. Isso fez os 4 atacantes, que antes estavam na agressividade, rirem. Já o Ragnar perguntou, sério, se o Azul tinha alguma intenção estranha com a filha dele. Merel deu um esporro no marido por ser desconfiado, enquanto Mir dava gritinhos, mostrando que só a mãe confiava de verdade no Azul. Por sorte, os outros 4, apesar da briga, também estavam do lado dele. Ragnar, chamando o Azul de amigo, confiou a ele a segurança da filha. Emocionado com a confiança e decidido a proteger Mir a qualquer custo, o Azul jurou que ia dar a vida se precisasse. No dia seguinte, Sil viu o Azul e Mir brincando pela janela, junto com Nil. O nigromante comentou que o Azul não parecia forte o suficiente para ter derrotado os 4. O Azul notou o olhar e acenou amigável, o que fez Nil e Sil admitirem, meio a contragosto, que ele não era tão ruim assim. Pro Sil, que achava a gente amigável e irritante, o jeitão do Azul era meio chato. Mesmo assim, o Azul seguiu brincando com Mir, rindo enquanto se divertiam. O momento foi interrompido quando Ragnar apareceu de trás de um muro, observando o Azul com uma desconfiança danada, principalmente por causa da filha. O Azul segurou o olhar do rei dragão, sem saber como acalmar o bicho. Com o tempo, todo mundo se juntou para jantar e trocar ideia. O Azul aproveitou para pedir conselhos sobre Mir, que não saía do lado dele. Nil, meio de sacanagem, deu um conselho zoado que o Azul sabia que não colava. Apesar dos altos e baixos, os dias tranquilos passavam rápido. O Azul aceitou a oferta da Merel de levar Mir pro mundo lá fora. Não conseguia tirar da cabeça que talvez fosse um teste para provar que era digno de ser companheiro da dragona. Depois de um tempo no castelo, o Azul se preparou para se despedir de Ragnar e Merel, partindo para a próxima aventura com Mir. A mãe dragão mandou eles tomarem cuidado, mas a despedida ficou tensa quando Ragnar soltou um aviso sério. Se algo acontecesse com a filha dele, o Azul não ia viver para contar história. Nil lembrou o Azul da conversa anterior, dizendo para ele seguir os sonhos com coragem. O Azul respondeu com um sorriso, aceitando o conselho e prometendo encarar a jornada com determinação. O Azul e Mir desceram a montanha, mas acabaram se perdendo. De repente, o monstro gato-peixe apareceu, querendo acertar as contas com o Azul de uma vez por todas. O Azul meteu um soco poderoso que mandou os bichos voando pro céu, torcendo para se livrar deles de vez. Mir comemorou, toda feliz, com um sorriso brilhante. Com a ameaça resolvida, eles precisavam decidir o próximo destino. O Azul teve um estalo e pegou a carteirinha do Grêmio para pedir um help pra deusa. Implorou com vontade para ela mostrar o caminho, e a deusa, ouvindo, desenhou uma cruz e usou um graveto para indicar a direção. O graveto apontou pro leste,
sugerindo que ir pra lá traria sorte. Apesar do jeito místico da deusa, o Azul ficou meio nervoso de confiar numa orientação tão esquisita. Seguindo as dicas da deusa, o Azul e Mir se embrenharam no bosque. Lá, o Azul percebeu que tinha acabado de fazer 17 anos. No caminho, encontraram outro humano, que de cara ficou desconfiado, achando que o Azul podia ser um bandido ou encrenqueiro. O Azul logo tratou de explicar que não era nada disso e mostrou uma alegria genuína por encontrar outra pessoa. Eles trocaram ideias sobre a rota estranha que estavam seguindo, sem que Mir percebesse que estava ficando com ciúmes da atenção que o Azul dava pro cara. O Azul sentiu que o encontro era coisa do destino. O homem se apresentou como Sido, um vendedor ambulante, e mostrou a caixa de mercadorias, oferecendo para vender. O Azul, meio sem graça, admitiu que estava liso, mas prometeu comprar algo na próxima. Sido aceitou de boa e ficou na expectativa pro próximo encontro. O Azul, todo empolgado, chamou Sido de amigo da mesma idade, o que fez o vendedor parar para pensar. Depois de um momento, ele aceitou o título, feliz com a nova amizade. Sentindo um laço, o Azul convidou Sido para dividir uma comida na próxima vez que se esbarrassem. Depois de terminar o papo, se despediram e seguiram seus caminhos. O clima animado de o Azul foi pro espaço quando uma flecha passou zunindo na direção dele. Puto da vida, o Azul pegou a flecha no ar e a quebrou na hora, gritando para saber quem teve a coragem de atacar sua querida dragona Mir. Cheio de raiva, ele correu até a origem da flecha, decidido a dar uma lição no culpado com os punhos. Mas ao chegar, deu de cara com uma cena tensa. Um grupo de bandidos tinha capturado uma elfa chamada Sina, ameaçando machucar ela e os companheiros se eles tentassem algo. Os 3 elfos impotentes estavam frustrados e nervosos, sabendo que qualquer tentativa de salvar Sina podia acabar mal para ela. O líder dos bandidos se divertia provocando e zoando, confiante que ninguém ia reagir. Apesar do medo e dos riscos, os elfos debatiam se deviam ou não intervir. De repente, para surpresa deles, um humano apareceu correndo a toda na direção dos elfos e bandidos. O Azul se juntou aos elfos com a irritação estampada na cara, querendo saber se eram eles que tinham atirado a flecha. Tanto os elfos quanto os bandidos ficaram curiosos com o cara que surgiu do nada. Os bandidos, por sua vez, se interessaram por Mir, insinuando que o dragãozinho podia ser vendido por uma grana preta. O líder bandido, todo arrogante, planejou dar um jeito em o Azul sozinho, achando que ia ser moleza. Só que antes que pudesse fazer qualquer coisa, o punho de o Azul já estava na cara dele, pronto para acertar. Num momento de lucidez, o Azul percebeu que precisava se segurar, porque outro surto podia trazer consequências ruins, mas já era tarde. A força do soco era imparável. O golpe pegou em cheio o rosto do bandido, mandando ele voar e causando um estrago danado. O Azul logo se desculpou, lamentando o resultado sem intenção, mas as desculpas não foram suficientes. Todo mundo ficou em silêncio, impressionado com a demonstração absurda de poder. O líder bandido, se recuperando do soco, implorou para o Azul parar, apelando que eram da mesma raça. Desesperado, tentou justificar os atos, dizendo que a elfa capturada usava magia para ferrar humanos. O Azul, sacando a desculpa esfarrapada, retrucou lembrando quem é que estava sendo considerado para venda. Com determinação, ele imobilizou os bandidos rapidinho com a ajuda da Mir, que soltava rajadas de fogo pela boquinha, garantindo o resgate de Siena. Com a elfa livre, o Azul pediu para os elfos levarem ela para um lugar seguro. Mal sabia ele que essa distração era exatamente o que o líder bandido queria. Quando o cara tentou atacar o Azul pelas costas, um dos elfos entrou na frente no último segundo. Ativando uma espada mágica, o elfo despachou o bandido rapidinho, protegendo o Azul e garantindo a vitória. Encantado com a presença elegante da elfa de orelhas longas, o Azul ficou intrigado não só pela beleza, mas também pelas habilidades mágicas dela. Enquanto a elfa agradecia por ele ter salvado a companheira, Sina e os outros 2 elfos também mostraram gratidão, todos com sorrisos calorosos. O Azul respondeu com humildade, feliz por ajudar. Finalmente, descobriu que a elfa que o salvou se chamava Solona. Com gratidão, os elfos convidaram o Azul para visitar a vila deles, onde queriam agradecer direito pelo heroísmo. Chegando na vila élfica, o Azul ficou de queixo caído com a beleza do lugar. Casas aninhadas entre árvores altíssimas se espalhavam diante dele, e ele não segurou o espanto. Perguntou onde estavam as escadas, sem entender como subiam para as casas. Enquanto trocavam nomes, o Azul descobriu que Solona era a elfa que o salvou. O choque aumentou quando viu os elfos voarem sem esforço para as casas. Percebendo que não podia voar, o Azul ficou preocupado, mas Solona garantiu que não tinha problema. O elfo masculino, Yuna, se ofereceu para carregar ele nos braços, garantindo que todos chegariam de boa.
Pouco depois, Senna e a família receberam o Azul e Mir na casa deles, onde o Azul revelou o motivo real da sua jornada como aventureiro. Os elfos caíram na risada com a ideia de o Azul querer formar um grupo com mulheres, achando meio ridículo para a raça deles. Mas Yuna acreditou que, com a força de o Azul, isso podia rolar. Solona também ficou impressionada com os movimentos dele, tão rápidos que nem os olhos élficos acompanhavam, o que fez Senna e os outros perguntarem como ele ficou tão forte. Sem hesitar, o Azul disse que treinou na montanha, mas, como esperado, os elfos ficaram céticos. Enquanto levavam Senna para descansar, ela, sonolenta, soltou que queria ser esposa do Azul no meio da confusão. Ele sentiu uma presença, mas resolveu não dar bola. Foi pro rio se limpar, encantado com a vila. Pensou em dar um banho na Mir no dia seguinte, refletindo sobre os eventos do dia, os novos amigos e as conversas. Mergulhou na água, desejando ter a magia da Solona. Perdido nos pensamentos, o Azul não viu o elfo encapuzado espreitando entre as árvores. Seguiu a corrente do rio, saindo com uma cara de frescor. De repente, notou alguém se banhando na frente dele. Era Solona, no meio do banho. O Azul demorou para processar, enquanto Solona, envergonhada, entrou em pânico e lançou um feitiço na direção dele antes de fugir. Por sorte, o ataque errou e o Azul sobreviveu para contar história. Ele percebeu que tinha ferrado tudo, enquanto o elfo encapuzado, decepcionado, pensava que não podia confiar na Solona para cumprir uma missão. No dia seguinte, o Azul não perdeu tempo e pediu desculpas sinceras para Solona por tê-la visto pelada sem querer na noite anterior. Os outros dois elfos estavam lá, vendo a vergonha dela e o arrependimento dele. Solona, vermelha, perdoou na hora, até se desculpando por atacar ele com magia do nada, mas apontou que foi ele quem invadiu o banho. Um dos elfos achou a cena hilária, dizendo que nunca viu Solona agir assim. Apesar do perdão, ela pediu firme para o Azul esquecer o que viu. Ele, meio relutante, mostrou na cara que não queria obedecer. Vendo a hesitação, Solona ameaçou contar para o chefe da vila e deixar ele decidir o castigo. A contragosto, o Azul aceitou, e os elfos zoaram ele de leve pelo rolo. Mas as brincadeiras pararam quando Solona revelou que o chefe estava mesmo grato pelas ações de o Azul. Ela também convidou o Azul e Mir para ficarem na vila se não tivessem outros planos urgentes. O Azul agradeceu a oferta. Solona mostrou gratidão pela Mir também e ofereceu contar mais sobre a vila, mas precisava resolver uns assuntos com o chefe antes. Dias depois, o Azul viu os elfos atraindo uma fera no bosque. Yuna deu a chance para Mir atacar, deixando ela disparar uma flechada que feriu o monstro gravemente. Depois, Yuna deixou o Azul dar o golpe final. Ele tentou segurar a força, mas o golpe ainda fez a fera tremer de dor. Yuna elogiou o Azul por derrotar o inimigo e por trabalhar bem com eles, chamando ele de companheiro guardião. Explicou que esse era o jeito dos elfos de proteger a vila. Combatentes como as gêmeas Yula e Luna faziam parte dos guardiões, que lidavam com as feras ao redor e transformavam elas em comida. Voltando para a vila, Luna disse que até Solona ia ficar surpresa com a quantidade de inimigos que derrubaram. Yuna duvidou, explicando que Solona, líder dos guardiões, já tinha salvado eles várias vezes, mas reconheceu que o sucesso do dia foi por causa do Azul. No meio do papo, ouviram alguém gritar o nome da Solona, com tom de preocupação. Correram para ver o que era e descobriram que um escorpião gigante tinha surgido do chão, e Solona, sozinha, estava enfrentando a situação. Luna disse para o Azul que o elfo encapuzado ali na frente era Gazona. Escondidos atrás de uns arbustos, ouviram os outros elfos cada vez mais preocupados. Gazona tentou acalmar, dizendo que ia mandar reforços, mas o medo persistia. Solona estava no meio da batalha, protegendo um ferido para ele escapar em segurança. O Azul, ansioso, compartilhava da preocupação. As gêmeas contaram que Gazona, o elfo encapuzado, era um vilão e não era de confiança. Isso fez eles correrem na direção do grito. Perto da vila, o escorpião gigante enfrentava Solona, que parecia estar em desvantagem, priorizando a segurança do ferido e se defendendo com uma adaga pequena. O Azul chegou com as gêmeas para ajudar. Gritou para chamar a atenção dela, perguntando se estava tudo bem. Sem querer, a distraiu. E o escorpião aproveitou para acertar ela com a cauda, jogando-a para o alto. O Azul gritou de novo, agora em desespero, vendo ela cair inconsciente por causa da ferida grave. Puto e frustrado, o Azul berrou de raiva e meteu um golpe na cauda do escorpião, inconformado com o que aconteceu com Solona. Pulou para pegá-la no ar, evitando uma queda pior. Por sorte, ela acordou, mas entrou em pânico ao ver que estava nos braços do Azul. Sabendo que o escorpião tinha sido derrotado, pediu, envergonhada, para ele colocá-la no chão. O Azul recusou, insistindo em carregar ela até a vila por causa da ferida. Solona, coberta de terra, insistiu em andar sozinha, morrendo de vergonha. Sem que percebessem, o monstro ainda estava na espreita enquanto seguiam, com os dois começando a sentir algo um pelo outro. Solona se levantou para checar o ferido de antes,
mas era tarde demais para notar que o escorpião ainda estava vivo e pronto para devorar o Azul. Apesar do desespero, todos gritaram avisando do perigo, mas o monstro foi mais rápido e arrancou quase metade do corpo do Azul antes que reagissem. Os elfos não perderam tempo e tentaram derrubar o escorpião, se espalhando para distraí-lo e salvar o Azul. Solona gritou o nome dele, mandando o monstro soltá-lo. De repente, a boca do escorpião se abriu e o rosto de Azul apareceu, com um sorriso de boa, como se nada grave tivesse acontecido. Os elfos, chocados, soltaram um som coletivo de descrença, sem entender o que estavam vendo. Mas o monstro ainda estava vivo e pronto para contra-atacar o humano. Irritado, o Azul fuzilou o escorpião com o olhar antes de mandá-lo para o espaço com um estalo na testa. Nesse ponto, os elfos só podiam concluir que o humano era absurdamente forte e tinham que aceitar isso. Com tudo resolvido, o Azul chamou os companheiros para voltar. De volta à Vila Élfica, os elfos estavam visivelmente aliviados por todo mundo estar a salvo. No meio da vibe animada, o Azul notou um elfo com uma cara de frustração que chamava a atenção. Ele sacou que era Gassona, o mesmo elfo encapuzado que os outros mencionaram quando estavam preocupados com Solona. Mas uma mulher bloqueou a visão do Azul, distraindo ele com comida para ele e para Mir. Quando o Azul voltou a prestar atenção, Gassona já tinha sumido na escuridão. Então ele decidiu focar na comida por enquanto, deixando o assunto do elfo encapuzado no canto da mente. Conforme a noite rolava, o Azul encontrou Solona sozinha e se ofereceu para acompanhar ela até a casa. Preocupado com as feridas dela, insistiu em escoltar. Solona aceitou, agradecida. No caminho, o Azul não conseguiu evitar lembrar do rolo do banho e ficou se perguntando se ela estava desconfortável com ele por causa disso. Antes que ele se perdesse nos pensamentos, Solona pediu de repente para eles pararem ali mesmo. Ela agradeceu de coração por ele ter salvado a vida dela, mas o Azul não se achava digno do agradecimento, se culpando por não ter evitado nenhuma ferida nela. Solona, então, garantiu que ele era uma pessoa realmente boa e, além disso, absurdamente forte. Admitiu que a força dela, considerada a melhor da vila, não chegava aos pés da dele. O elogio pegou o Azul desprevenido, deixando ele nervoso, mas com o coração quentinho com as palavras da Solona. Quando ela se levantou, expressou alívio por o Azul ser mais forte que ela. O Azul, por um momento, achou que isso ia levar a uma confissão amorosa, e uma pontinha de decepção passou pelo rosto dele quando viu que não era nada disso. Solona queria dizer que o Azul podia ficar na vila de vez. Ele ficou lisonjeado, mas ainda processando a ideia. Enquanto isso, num canto afastado, Gassona se aproximou com desprezo do escorpião derrotado, puto que o monstro tinha sido vencido. Com um gesto da mão, ele absorveu a essência do bicho, ficando ainda mais irritado com a presença inesperada do humano aventureiro o Azul. Gassona puxou duas esferas escuras e sinistras. Com um sorriso maligno, jogou as esferas pro alto, declarando que ia resolver a parada ele mesmo. Na hora, feras selvagens surgiram das esferas, prontas para seguir as ordens dele.